Boa noite, mais um Jesus Expresso para mim, para você, para nós. Estamos aqui reunidos no nome de Jesus e a palavra de Deus diz: onde está dois ou três reunidos no meu nome, ali eu estou. Então ele está conosco. Estamos juntos. Eu, você e Jesus. Oh, glória a Deus, que maravilha. Vamos falar hoje de uma missão muito importante de Jesus. Jesus veio uma missão muito importante enviada por Deus para fazer a obra de Deus, para fazer aquilo que estava no coração de Deus, a reconciliação de judeus e gentios com Deus Pai. Glória a Deus, aleluia! Que maravilha estar com você hoje aqui, mais uma vez, para falar da palavra de Deus, a palavra viva, a palavra que edifica, que fortalece, que prepara, capacita, molda, que mostra o caminho, que é a verdade que nós precisamos conhecer da nossa vida, da nossa própria vida. Amém? Vamos lá. Então diz assim, Efésios, abra sua Bíblia, no livro de Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 11. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 11. Vamos ler do 11 ao 22. Amém? Bom, você que é bom de Bíblia, enquanto está procurando aí na sua Bíblia, no seu bom tesouro, esse tesouro incalculável que você tem na mão todos os dias, diga glória a Deus, que não aparta a tua boca desse livro, glória a Deus, que vive garimpando, estudando, meditando na palavra de Deus. Esse é o seu tesouro, a sua Bíblia, a sua bússola, seu manual, que Deus deixou para que nós possamos andar conforme a sua vontade. Amém? Então diz assim, Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feito pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Glória a Deus. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E, derrubando a parede de separação que estava no meio, diga glória a Deus, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Versículo 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. E vendo ele, evangelizou a paz, e vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Diga glória a Deus, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Diga glória a Deus. No qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor.
versículo 22, para terminar. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito, ou seja, para que o Espírito Santo habite aonde ele deve estar e aonde ele foi enviado para habitar. Vamos orar por essa palavra. Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui, Senhor, mais uma vez falando, comunicando, anunciando, tocando a trombeta como atalaia da palavra de Deus que nós precisamos todos os dias ouvir, meditar, estudar, praticar e viver verdadeiramente para que a nossa vida seja pautada, direcionada conforme a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Bom, nós estamos aqui numa carta em que Paulo escreveu aos Efésios, muito importante, sobre a missão de Jesus. O único pacto da paz verdadeira é edificar a cada um de nós a paz que nós precisamos ter. E eficaz foi o que Deus fez em Jesus. Essa é a maior missão de paz da história. Muitos aí querem o título de cidadão da paz, né? Receber o título, mas a paz verdadeira vem de Jesus. A paz verdadeira vem de Jesus. Deus reconciliou judeus, gentios, num só corpo, e reconciliou o homem rebelde consigo mesmo. Este parágrafo pode ser sintetizado em 3 palavras: separação, reconciliação e unificação. Diga glória a Deus. Inimizade é uma coisa que não agrada a Deus. Mas amizade, reconciliação é a vontade de Deus. Primeiro, a cruz é para os 2 lados e para cima. Nós temos que nos reconciliar com Deus e reconciliar com os nossos irmãos, com o nosso próximo, pai, mãe, filho, filha, com todos aqueles que até nós, cada um de nós cristãos, pensávamos que não era para estar junto, mas Deus não faz distinção de pessoa. Muito pelo contrário, Ele quer salvar a todos. Ele quer salvar até aqueles que servem a outros deuses, tirar do engano, tirar da cegueira, desviar do caminho do inferno, aquele que Satanás e seus demônios já estavam esfregando a mão e falando assim, mais um que nós estamos levando para o inferno. Mas Jesus veio para quebrar, cancelar essa direção, mudar a direção daqueles que estavam aprisionados, acorrentados, encarcerados, no engano, na cegueira, na mentira, no mundo, sem Deus, sem esperança. Isso foi a missão de Jesus. Essa foi a missão de Jesus. Separação, o que os gentios eram? Na tradução cristã da Bíblia, a palavra gentio designa um não hebreu, aquele que não fazia parte da aliança, que não tinha aliança com Deus. Eram todos que não eram judeus. Judeus não se casavam com gentios porque não adoravam a Deus, nem obedeciam às leis de Moisés, comiam animais impuros, as esposas estrangeiras de Salomão, e ainda hoje há distinção entre judeus e gentios, crentes e pessoas que adoram outros deuses. Jesus quer alcançar também esses que adoram os falsos deuses. Às vezes é um irmão, um parente, que foi enganado, foi iludido, foi atraído por alguma situação em que permaneceu ali naquele caminho errado, que permaneceu ali naquele caminho tortuoso, de engano, de mentira, e estão servindo a outros deuses, ao Deus
O único verdadeiro Deus é que nós temos que servir. O único, adoração ao Deus verdadeiro, não a falsos deuses. Bom, Salomão também entrou por um caminho com mulheres estranhas, que não faziam parte da aliança, e não tinham aliança com Deus, e aí foi sendo envolvido por outros deuses, foi deixando entrar. E o inimigo é assim, ele entra sorrateiramente, com uma cara bonitinha, com alguma coisa de prazer, com uma coisa boa, mas o final é o caminho da morte. Diga, misericórdia, Senhor. Misericórdia. Então, Salomão entrou nessa também, mesmo sendo um homem mais sábio. Por isso que a palavra de Deus diz, vigiai e orai sem cessar. Vigiai e orai sem cessar, porque o inimigo, ele tenta enganar até os eleitos. Até os eleitos. Quem são esses? Eu, você, que já conhecemos a Jesus, que já conhecemos o caminho, que já conhecemos a verdade, que hoje estamos andando pelo caminho da luz, da justiça de Deus. Diga glória a Deus. Os gentios eram objetos de desprezo dos judeus. Não se davam. Não tinham comunhão. Um julgava o outro, um condenava o outro, um se afastava do outro, não queria nem falar, nem sentar à mesa. Não tinha lei que não podia um gentio se casar com judeus. Mas Jesus veio para mudar essa história, porque a salvação é para todos que creem. E Jesus quer alcançar a todos aqueles que estavam perdidos, enganados, iludidos. Jesus veio para isso, para salvar. Ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Ele quer salvar o máximo possível de pessoas, de entrar no caminho do inferno e chegar lá. Mas Jesus veio para desfazer essa obra do diabo na vida de muitas pessoas. Acontece, e aconteceu comigo, aconteceu com muitas pessoas, de um dia enxergar a verdade, de um dia olhar e falar assim, pá, para aí, tem alguma coisa errada na minha vida. É o dia do basta. Basta do engano, basta da mentira, basta de servir a falsos deuses, basta de andar enganado, iludido comigo mesmo. E só derrota, decepção, tristeza, perda. Mas um dia, Jesus vai abrir os seus olhos. Um dia você vai ter um encontro verdadeiro com Jesus. Um dia nós temos que ter um encontro com Jesus. Essa é a vontade dele. Ele veio para isso, para encontrar o perdido. Ele veio para libertar o cativo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É assim que acontece. Quando Jesus tem um encontro com uma pessoa que está completamente amarrada, aprisionado, em situações que nem sabe como sair, mas quando Jesus vem, é para dar vida e vida em abundância. Diga glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Como pode tu, aquela mulher samaritana lá em João 4:7, quando Jesus estava naquele poço, e aquela mulher samaritana veio pegar água, e Jesus pediu água a ela. Quebrou ali uma barreira. Essas barreiras têm que ser quebradas. As barreiras da inimizade têm que ser quebradas. Tem que ser construído um amor entre pessoas que tinham barreiras entre si. Quantas pessoas hoje vivem dentro do próprio lar com barreiras, com restrições, situações difíceis de viver, dentro da sua própria casa, no seio da sua família. Estão disputando situações, disputando lugares, disputando preferências, disputando financeiramente algo ou cargo na própria família, na empresa, no trabalho da família, numa firma, em que as pessoas vivem disputando
se degladiando, dando pernada um no outro, enganando um outro para tomar o lugar do outro. Presta bem atenção, Jesus veio para mostrar o que é o amor. O amor ágape, o amor puro, o amor verdadeiro. O que é meu vai vir da minha mão, conforme a justiça que Deus tem para fazer na minha vida. Se eu tenho competência, se é direito meu, se eu faço por onde, se eu me esforço, eu vou conquistar. Eu vou tomar posse daquilo que é meu por direito, aquilo que Deus quer me dar. Não é querer enganar os outros para conquistar na marra, a qualquer preço. Os meios não justificam o fim. Em algumas situações, isso não pode acontecer. E aquela mulher disse para Jesus: como pode, tu sendo judeu, e me pedes beber água a mim? Esta mulher tinha barreira também. Ela se sentia inferiorizada, ela sentia que não tinha que falar com o judeu, porque existia uma inimizade entre judeus e samaritanos, gentios. E quando ela disse essa palavra, como pode tu, sendo judeu, me pedir beber água? E a mulher conversou com Jesus. Jesus ali começou a falar para ela que a inimizade tinha que cair por terra. E que ele era aquele que podia dar água da vida para ela, para que ela nunca mais tivesse sede. Aquela mulher se converteu. Quando Jesus falou umas verdades para ela, porque ela estava enganada, vivendo uma vida de engano, vivendo uma vida de mentira, ela se converteu. Porque ela estava vivendo uma vida que não tinha paz, não tinha alegria, não tinha a vida que Jesus queria dar para ela. Mas existe uma barreira. E essa barreira cai por terra quando Jesus começa a falar com ela. Quando Jesus prega para ela e ela se converte. Quando Jesus se revelou que ele era o Messias, que a água que ele tinha para dar para ela, primeiro ela rejeitou em dar água para Jesus, porque ele era judeu, simplesmente judeu, só por isso. Mas quando Jesus se revelou que ele era o Messias e que a água que ele podia dar para ela era água que ela nunca mais teria sede, nunca mais passaria por situações em que ela vivia e que não estava gostando, não estava sendo envergonhada, ultrajada pela vida que ela levava. Jesus disse que ele tinha água para matar a sede para sempre e ele podia dar a água da vida eterna. Aquela mulher se converteu. A verdade, meu irmão, a verdade, minha irmã, é que quando nós conhecemos a verdade da nossa vida, o quanto nós estamos enganados, conceitos, preconceitos, injustiça, vaidade, prepotência, arrogância, orgulho, barreiras que nós colocamos para pessoas, com pessoas, que nós achamos que tem que ser afastado. Eu não sei da mesma religião, não ser cristão, muito pelo contrário. Aí você tem que chegar e mostrar o engano, mostrar a verdade, mostrar a cegueira e pregar e anunciar que ela pode ter uma vida diferente. Aí cai a ficha. Vem o entendimento, vem o conhecimento da palavra, vem o conhecimento da verdade da sua própria vida e ela acaba reconhecendo que ela precisa de uma mudança, precisa de uma transformação que Jesus quer dar a cada um de nós. Diga glória a Deus. Glória a Deus.
Os gentios eram espiritualmente falidos, ou seja, eles não tinham Deus. Jesus propôs àquela mulher uma vida de transformação, a mulher samaritana. Uma vida de transformação, uma vida totalmente diferente do que ela já tinha vivido até o dia de hoje. Não, eu tenho certeza que já aconteceu com você, aconteceu comigo, e vai continuar acontecendo com muitas pessoas quando começam a conhecer que precisam de Jesus, que precisam conhecer o caminho, precisam conhecer o próprio Jesus, o amor de Jesus por nós, esse amor ágape. Aquela mulher tinha um problema muito sério. Ela precisava de Jesus. Você, eu, nós, precisamos de Jesus todos os dias. Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo todos os dias. Precisamos de alguém que esteja junto ao Pai, como um advogado, como um intercessor. Fala, Pai, ele está caminhando. Mesmo com os nossos erros, com as nossas falhas, com as nossas transgressões, com as nossas iniquidades, Jesus hoje está à direita do Pai, falando, ele está tentando, ele está persistindo, ele está perseverando, uma mudança, vamos ajudá-lo, eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para te mostrar que ele está se esforçando, ela está se esforçando, ela vai conseguir, você vai conseguir. Você vai conseguir a sua libertação do vício, da prostituição, das drogas. Você vai conseguir sair dessa miséria espiritual, dessa miséria financeira, dessa miséria familiar que você vive. Vai conseguir, meu irmão. Porque Jesus está te ajudando. Quando você o aceita como Senhor e Salvador, ele começa a agir, ele começa a operar na sua vida, ele começa a entender que você precisa da ajuda dele, e ele vem para te ajudar. E porque ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Ele mesmo falou, olha, no mundo tereis tribulações, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, você se esforça, persevera, continua lutando. Porque os inimigos estão toda hora se levantando. O mundo, a atração, a armadilha, o laço, toda hora está sendo colocado diante de nós. A todo momento se levanta o inimigo. E até dentro de nós também tem um inimigo fortíssimo que luta para que a carne domine. Mas também tem um que está em nós, que é o Espírito Santo, que nos ajuda a vencer a toda a força do mal. Nos ajuda a caminhar conforme a vontade de Deus. Nos ensina mais ainda aquilo que nós precisamos conhecer do mundo, do reino de Deus, de tudo aquilo que nos afasta de Deus, de tudo aquilo que nos aproxima de Deus. É esse Jesus que nós estamos falando aqui agora. Nós temos no livro de Atos, capítulo 10, um homem chamado Cornélio. E o homem era um centurião romano, mas um homem que andava conforme a vontade de Deus. Um homem que chamou a atenção de Deus. E um dia ele orando, ele teve uma visão. E disse, vós bem sabeis que... Não, está aqui. Pedro, o Cornélio, teve um encontro com um anjo que falou para ele, olha, eu sei que você está buscando, precisando, querendo conhecer mais a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito do reino. Manda os seus funcionários, seus servos aí, procurar um homem chamado Pedro, para que ele venha aqui e fale mais daquilo que você precisa ouvir.
e fale mais daquilo que nós precisamos ouvir. A Bíblia fala mais, muito mais daquilo que nós precisamos ouvir. Por isso que nós temos que ler, 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 aprender, praticar, viver verdadeiramente. E ele enviou os seus servos a procurar um homem chamado Pedro, na Galileia. E nesse mesmo inteirinho, Jesus dá uma visão a Pedro. Ele estava indo orar, a hora sexta, em volta de meio-dia, subiu no terraço para olhar, aí de repente deu fome, ele queria comer, e nisso ele teve uma visão. Ele viu um lençol descer do céu, com animais impuros, e uma voz que dizia: levanta, mata e come. Pedro deu um nó na cabeça. E ele respondeu: de modo nenhum, Senhor, vou comer. Nunca comi esses animais impuros. Os judeus tinham um costume, conforme a lei de Levítico, de não comer animais imundos, impuros. E Jesus, e a voz dizia para ele: Pedro, não torne impuro aquilo que eu santifiquei, aquilo que eu purifiquei. Ou seja, Cornélio e toda a sua casa. Ele estava ali, começando a caminhar, dando os primeiros passos no reino. E chamou a atenção do Senhor. Era um homem que continuamente dava esmola e vivia orando, chamando pelo nome, porque ele ouviu falar de Jesus. Não foi à toa que isso aconteceu. Ele ouviu falar de Jesus e aí começou a implantar dentro da sua casa um culto. Ele e a sua família começavam a falar a palavra dos atos, do que eles ouviam. Como um centurião, ele tinha acesso a rolos de livros e procurava, pesquisava em conhecer quem era esse homem, o que ele fazia, de onde ele vinha, qual o milagre que ele fazia. Isso chamou a atenção de Cornélio. Ele começou a viver aquilo que ele, aos poucos, ia ouvindo de pessoas ou das pesquisas que ele fazia a respeito do reino de Deus. E chegando os seus servos na casa de Pedro, Pedro falou: sou eu, Pedro. Olha, o meu Senhor manda chamar, que ele precisa ouvir aquilo que você tem para falar para ele. Simples, muito simples. E essa foi uma situação inusitada, ou seja, Pedro primeiro rejeitou o lençol, os animais que estavam no lençol impuros, e Deus falou 3 vezes com ele: levanta, mata e come. E ele primeiro rejeitou. Foi preciso Deus falar com ele 3 vezes. Uma voz. A Bíblia fala de uma voz que falava com ele. 3 vezes. Quantas vezes nós precisamos entender quando Deus fala conosco? Você tem intimidade com Deus? Você conhece quando Deus está falando com você? Você já ouviu a voz de Deus falando com você? Porque Deus fala conosco através do Espírito Santo que está em nós. Deus fala. E o Espírito Santo revela que é Deus que está falando. Diga glória a Deus. E Pedro, chegando, indo com aqueles homens, no dia seguinte, partiu para a casa de Cornélio. E chegando lá em Atos 28 a 39, diz assim: disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito um varão judeu ajuntar-se ou chegasse a estrangeiros, mas Deus mostrou que a nenhum homem chame de imundo. Ou seja,
Deus não vê com os nossos olhos. Nós vemos uma pessoa que é de outra religião como uma pessoa que você lá e eu cá. Eu aqui e você aí, não passa daqui. Como é que você vai evangelizar uma pessoa que está no engano, que está num caminho do inferno, que precisa conhecer a verdade? Se você não se aproximar, não ter comunhão, não é você se misturar. E também não é deixar se influenciar pelo que vão te falar. É o Espírito Santo de Deus que vai mostrar a verdade para aquela pessoa, para que ela se converta. Porque a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, nós temos que saber entender como nós vamos ganhar uma alma para Jesus. Como nós vamos tirar uma pessoa do engano no caminho do inferno. Diga glória a Deus. Pelo que sendo chamado, vim sem contradizer, ou seja, não tive restrição. Foi Deus que falou, eu estou aqui. Eu vou falar tudo. Eu vou falar tudo aquilo que Deus quer que eu fale para você. Se quer conhecer mais de Deus, quer conhecer o reino, eu vou falar. Tem pessoas que estão sedentas de algo que eles não sabem, que eles nem precisam, que precisam e que nem sabem onde achar. Aí Deus ajuda. Era o caso de Cornélio. Por isso que Deus mandou um anjo falar com ele. Manda chamar Pedro lá na casa de Simão Curtidor. Ele está lá e vai vir aqui e vai te falar aquilo que você precisa ouvir. Então ele veio sem restrição, veio sem contradizer. Não, não vou não. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Por que eu estou aqui? Ele ainda não tinha entendido a mensagem de Deus. Aquele lençol com animais impuros, que seria, no caso, Cornélio, que era um centurião. Na época, o centurião era uma pessoa cruel, uma pessoa que mandava, desmandava, matava, prendia, era o terror. Mas ele falou assim, estou aqui, por que mandaste me chamar? E disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum, olha só, hein, um centurião. Estava em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse, olha, apareceu para ele. Não era judeu, era um gentio. Mas ele já começava a estar em comunhão com Deus, porque ele orava, ele jejuava,